Todos nós falamos sobre liberdade. Queremos ser livres, livres das opiniões alheias, livres das expectativas da família, da sociedade, livres dos traumas que carregamos, dos erros do passado. Mas a verdade é que, por mais que busquemos essa liberdade, quase sempre descobrimos algo incômodo. Somos prisioneiros da nossa própria mente. E é sobre isso que quero refletir contigo hoje. A prisão invisível. A prisão mais cruel não tem grades. Ela não está em uma cela nem em correntes físicas. Ela está dentro da cabeça. Sêneca dizia: somos mais frequentemente atormentados pelo medo do que pelo perigo real. Quantas vezes você não deixou de viver algo por medo? Medo do julgamento, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. E aí, sem perceber, você troca sua liberdade por uma cela invisível. Exemplos do dia a dia. É como quando você quer falar em público, mas a voz treme e você pensa: vão rir de mim. Ou quando deseja se aproximar de alguém, mas a mente grita: e se eu for rejeitado? A mente cria barreiras que o corpo jamais ergueria. Um exemplo simples disso aparece no anime Naruto. Personagens como Rock Lee ou até mesmo o próprio Naruto passam a vida presos à ideia de que não são bons o bastante. Mas a grande virada acontece quando eles quebram essa prisão mental. A luta nunca foi apenas contra o inimigo externo, mas contra as correntes internas que os limitavam. No fundo, todos somos assim. Queremos viver livres, mas carregamos grilhões que ninguém vê. A liberdade aparente. Vivemos em uma era em que tudo parece nos dar liberdade. Podemos viajar para qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa online, ter acesso a todo tipo de informação. Mas isso é só aparência. Nietzsche dizia: o homem é o animal que inventou a liberdade, mas não sabe o que fazer com ela. O resultado é que, mesmo em meio a tantas opções, permanecemos presos em dúvidas, inseguranças e comparações. Você pode estar na praia mais bonita do mundo, mas se a sua mente estiver cheia de ansiedade, você não estará livre. Peso dos traumas. Outro tipo de prisão mental são os traumas. Todos nós temos histórias que nos feriram. Um abandono, uma rejeição, uma palavra dura, uma humilhação. E essas feridas moldam nossa forma de enxergar o mundo. Schopenhauer dizia: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, muitas vezes achamos que estamos tomando decisões livres, mas, na verdade, estamos reagindo às marcas do passado. Alguém que foi rejeitado pode evitar relacionamentos, não porque não queira amar, mas porque o medo da dor o aprisiona. E o mais triste é que essas prisões não são visíveis para os outros. Às vezes, você olha para alguém sorridente, forte, bem-sucedido, mas por dentro, essa pessoa está acorrentada. A filosofia como caminho. Epicteto, um dos grandes estoicos, resumiu de forma clara: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E aqui está o ponto central. A liberdade verdadeira
não depende de circunstâncias externas, mas de como lidamos com nossa mente. Você pode estar em uma sala simples, sem dinheiro no bolso, mas se tiver paz interior, será mais livre que um milionário escravo da própria ansiedade. Um exemplo da vida real. Pensa no caso de Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde, mas descobriu que, mesmo em meio ao horror, havia uma liberdade que ninguém podia tirar. A liberdade de escolher a atitude diante do sofrimento. Frankl dizia: tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. Se ele conseguiu encontrar liberdade em um campo de concentração, nós também podemos encontrar em nossa vida cotidiana. O ciclo da dor na sociedade. Vivemos em uma sociedade onde todos se magoam. Um machuca o outro, não por maldade, mas porque está ferido. É como se todos estivéssemos com espinhos. Quando nos aproximamos demais, acabamos nos ferindo mutuamente. Essa é a prisão coletiva, uma sociedade de feridos que repetem a dor. Se não quebrarmos esse ciclo, passamos a vida acorrentados, o caminho da liberdade. Mas então, como se libertar? Reconhecer as correntes. Não podemos quebrar o que fingimos não ver. Quais crenças, traumas e medos te aprisionam? Aceitar a dor. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Aceitar que a vida envolve sofrimento é parte do processo de libertação. Perdoar e se perdoar. Muitas correntes vêm da culpa e do rancor. Quando perdoamos, não para esquecer, mas para seguir em frente, nos libertamos. Dominar a mente. Isso não significa eliminar pensamentos ruins, mas aprender a observá-los, sem se identificar com eles. A meditação, a filosofia e até mesmo exercícios simples de respiração ajudam. Agir apesar do medo. A mente grita: não vai dar certo. Mas cada vez que você age, prova a si mesmo que é maior que a prisão mental. E uma verdade universal é que a luta mais difícil é contra a própria mente. Todos queremos ser livres, mas liberdade não é ausência de problemas, nem ausência de dor. Liberdade é conseguir viver sem ser escravo da própria mente. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. O mundo externo vai sempre trazer desafios, mas a escolha de como reagimos é o que define se seremos prisioneiros ou livres. Então, lembra disso. A chave da tua prisão não está do lado de fora. Ela sempre esteve dentro de ti. Da próxima vez que sentir medo, insegurança ou ansiedade, não pense que precisa eliminá-los para ser livre. A liberdade está em seguir em frente apesar deles. A mente é a cela, mas também pode ser a chave.